Você já ouviu falar sobre a história do profeta Jonas na Bíblia, mas sabia que esse relato também ecoa em relatos extra-bíblicos? Neste vídeo, exploraremos a fascinante história de Jonas não apenas nas Escrituras Sagradas, mas também em outros registros históricos e culturais. Vamos mergulhar nas conexões entre a narrativa bíblica e as tradições de outros povos, investigando possíveis paralelos e descobrindo o significado por trás desses relatos. Acompanhe conosco essa jornada única pelas águas da história e da mitologia. A história de Jonas é uma das mais conhecidas da Bíblia e é narrada principalmente no livro do Antigo Testamento que traz seu nome. Muitas pessoas apenas sabem quem foi Jonas no que diz respeito ao relato de quando ele foi engolido por um grande peixe ao fugir da ordem do Senhor, mas neste texto nós conheceremos tudo o que a Bíblia diz sobre quem era o profeta Jonas. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Ele era filho de Amitai, originário de Gad-Efer, uma aldeia de Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré. Ele também é o herói do livro que traz o seu nome, o quinto dos 12 profetas menores. O nome Jonas significa a pomba, e a forma neotestamentária desse nome é Ionas. Algo interessante ocorre com o nome a Jonas no Novo Testamento, quando comparamos passagens dos evangelhos de Mateus e João. No Evangelho de Mateus, Jesus chamou Pedro de Simão Bar-Jonas, que em aramaico seria filho de Jonas. Entretanto, no Evangelho de João, o pai de Simão Pedro é chamado de João, embora em alguns manuscritos ele também apareça em tais passagens como a Jonas. Diante disso, não se sabe exatamente se os nomes a Jonas e a João são dois nomes diferentes do pai de Pedro, algo comum na época, ou se representam duas formas gregas do mesmo nome hebraico. A história de Jonas na Bíblia é uma narrativa fascinante que nos revela não apenas os eventos específicos em torno da vida desse profeta, mas também aspectos importantes sobre a vontade de Deus e a natureza humana. Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel, cumprida durante o reinado de Jeroboão II, conforme registrado em 2 Reis 14:25. Sua profecia foi uma intervenção direta de Deus na história do povo de Israel. Apesar de sua missão divina, Jonas desobedeceu às ordens de Deus e tentou fugir, embarcando em um navio com destino a Tarsis, longe de Nínive, onde Deus o havia enviado. Durante a viagem, uma violenta tempestade se abateu sobre o mar, e Jonas acabou admitindo aos marinheiros que sua desobediência era a causa do tumulto. Confrontado com a ira de Deus, Jonas ofereceu-se para ser lançado ao mar, resultando na calmaria da tempestade assim que ele foi jogado às águas. Esses eventos demonstram não apenas a soberania de Deus sobre a natureza, mas também a disposição divina de alcançar e redimir até mesmo os mais rebeldes. Essa história nos lembra da importância da obediência à vontade de Deus, mesmo quando parece inconveniente ou desafiadora. Assim como Jonas, somos chamados a confiar na sabedoria e no propósito de Deus, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Por meio da jornada de Jonas, podemos aprender valiosas lições sobre arrependimento, perdão e o amor compassivo de Deus por toda a humanidade. Que possamos ser inspirados pela história desse profeta a buscar sempre a vontade do Senhor em nossas próprias vidas. A história do profeta Jonas e o grande peixe é uma das mais intrigantes e debatidas da Bíblia. Após ser lançado ao mar e engolido por um grande peixe enviado pelo Senhor, Jonas passou 3 dias e 3 noites em seu ventre. Durante esse tempo, Jonas orou fervorosamente a Deus, reconhecendo sua soberania e expressando gratidão pela sua misericórdia. O Senhor, então, ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra firme, demonstrando mais uma vez seu poder sobre todas as coisas. Embora muitas interpretações tenham sido propostas sobre a identidade do grande peixe, o foco principal dessa história está no milagre e na providência divina. O peixe serviu como instrumento de Deus para preservar a vida de Jonas e levá-lo a refletir sobre sua desobediência. Independentemente da natureza exata do peixe, o episódio destaca a capacidade de Deus de usar até mesmo as circunstâncias mais improváveis para cumprir seus propósitos. É um lembrete poderoso de que, para Deus, nada é impossível e que sua graça e misericórdia estão sempre disponíveis para aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e fé.
Que a história de Jonas e o grande peixe nos inspire a confiar na soberania e na bondade de Deus em todas as situações, sabendo que Ele é capaz de nos resgatar e restaurar, mesmo nos momentos mais sombrios. O profeta Jonas, após ser vomitado pelo grande peixe, finalmente chegou a Nínive, conforme a ordem de Deus. Lá, ele pregou a mensagem de arrependimento, e surpreendentemente, toda a cidade se converteu e se afastou de seus maus caminhos, obtendo misericórdia de Deus. No entanto, em vez de se alegrar com o sucesso de sua missão, Jonas ficou profundamente irritado. Sua raiva pode ter sido motivada por um misto de ciúmes e antipatia em relação àquele povo pagão, que era inimigo de seu próprio povo. A frustração de Jonas foi tamanha que ele chegou a desejar a própria morte. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ensinou uma importante lição ao profeta por meio de uma planta que cresceu para dar sombra a Jonas e depois foi destruída por uma lagarta. Essa ilustração simples demonstrou a Jonas que, assim como ele havia manifestado compaixão pela planta, Deus também deveria manifestar compaixão pela cidade de Nínive e seu povo. Foi uma lição poderosa sobre a amplitude da graça divina e a importância da misericórdia para com todos os povos. Com isso, a história do profeta Jonas chega a um fim abrupto, deixando-nos refletindo sobre a profundidade do amor e da compaixão de Deus por toda a humanidade. O profeta Jonas não é apenas uma figura do Antigo Testamento, ele também é mencionado no Novo Testamento por Jesus Cristo. Em várias passagens, Jesus faz alusão ao tempo em que Jonas passou no ventre do grande peixe e ao arrependimento da cidade de Nínive após sua pregação. Essas referências feitas por Jesus destacam a importância histórica e literal da história de Jonas. Elas confirmam que os eventos descritos no livro de Jonas são mais do que meras fábulas ou lendas, mas sim acontecimentos reais que têm relevância até os dias de hoje. O profeta Jonas também é mencionado em relatos extrabíblicos, levantando algumas especulações interessantes. Um desses relatos é atribuído a Beroso, um sacerdote e historiador caldeu da Babilônia do século III a.C. Beroso descreve uma criatura chamada Oanes que emerge do mar para trazer sabedoria divina aos homens, apresentando características semelhantes às de um homem-peixe. Embora os babilônios adorassem várias divindades relacionadas às águas, como Enki ou Ea, a semelhança entre o nome Oanes e os nomes gregos Ioannes e Ionas, que representam o hebraico Iona, Jonas, desperta interesse. Alguns estudiosos especulam que o relato de Beroso poderia ter alguma relação com a história de Jonas, considerando a possibilidade de que eventos miraculosos como esse tenham se espalhado entre diferentes povos e originado lendas. No entanto, essa conexão levanta questões cronológicas, já que o mito de Oanes é datado de um período muito anterior ao tempo em que a história do profeta Jonas teria ocorrido. Assim, enquanto a sugestão é intrigante, há desafios significativos em estabelecer uma relação direta entre esses relatos. Espero que tenha desfrutado dessa imersão na história do profeta Jonas e suas conexões intrigantes com outros relatos culturais. Continue explorando e descobrindo mais sobre as narrativas bíblicas e seu impacto ao longo dos tempos. Até a próxima jornada!